Fala, meu consagrado. Então, chegamos na Lectio 12. Então, nós já vimos isso aqui na aula passada. Apenas recapitulando rapidamente, já vimos o mianownik, que é o nominativo, nagendnik, que é o instrumental, e estamos finalizando o biernik, que é o acusativo. Última matéria, Lectio 20. Então, estamos aí começando essa matéria. Vamos escutar? 12. 12. Então, Lectio 12, para qualquer dúvida. Então é o seguinte, já vimos aqui algumas preposições, o za e o pches. Está lá no vídeo anterior, tá? Vídeo anterior estudamos esses dois. Hoje nós iremos fazer uma coisa diferente, então. Vamos ver verbos ligados com preposições, que são esses casos aqui, como que eles vão todos para o biernik, certo? Então, esta é a nossa proposta de hoje. Vamos iniciar então. Ó. O caso acusativo, ou biernik, é usado por diversas expressões compostas por verbo mais preposição. A tradução das preposições, preste atenção, ó, não é exata, podendo variar de uma expressão para outra. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o ó. Ó. O ó ele aparece ligado a vários verbos, só que vamos perceber que ele muda. Ó. Aqui é de, aqui é sobre, aqui é por. Tá? Então não é exata essa tradução, mas o conjunto é exato. É isso que a gente vai aprender aqui, porque sempre que esses seis aparecerem, eles vão ser acusativos. A próxima palavra, depois que o debate ó aparecer, a próxima palavra que vier após ele, ou a próxima após, é acusativo. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Então vamos lá. Esse vai ser o grande esquema. E vamos conjugar esses verbos aqui, não todos eles, vamos conjugar esses dois que eu marquei aqui, o patchetna e o proshit-or. Esses dois a gente vai conjugar. O restante a gente vai ver ele na matéria, mas todos eles são conjugados da mesmíssima forma. Você vai perceber isso agora. Agora mesmo, ó. Patchetna. Patchetna significa olhar. Patchet. Patchet, olhar. Certo? Ó. Dziewczyna patrzy na zdjęcia. Ou seja, a garota olha para a foto. Ó, olha para a foto. Então já vimos a terceira pessoa. Está aqui, ó, Pátia. Serve tanto para ela, como nós vimos aqui no exemplo, como para ele, para o senhor, para a senhora. Beleza? Então, ó, e a Pátia, eu olho. Te Pátias, você olha. Ela ou ele olham. Pátia. Me patrzemy, ou seja, nós olhamos. Vocês olham. Patrzecie. Patrzecie. E eles, elas, senhores e senhoras, olham. Panie patrzą. Oni patrzą. One patrzą. Certo? Patrzę, patrzysz, patrzy. Patrzymy, patrzycie, patrzą. Então, este é o verbo olhar. E agora nós vamos ver ó, o patrzeć ou seja, olhar para. Então, a gente vai ver que cada um desses aqui se ligam à preposição na e como que eles vão atingir, então, uma outra tradução que é fixa para nós, certo? O próximo é o proshit. Proshit, que é o pedir. Você já deve conhecer essa expressão pelo proche. Ó, na realidade, o proche que a gente fala, né? Por favor, seria isso aqui, ó, eu peço. Essa é uma das traduções. Então, e a proche, te proshis. Ele proshi. Nós proshime. Vocês proshite. E eles ou elas proshon. Proshon. Eu, tu, ele, nós, vocês e eles. Certo? Prosha, proshis, proshi. Proshime, proshite, proshon. Um exemplo na terceira pessoa do singular. Nauczyciel prosi o ciszę. Entendeu? Ó, o prosi o até aqui dá uma impressão errada. Vamos apagar isso aqui. A impressão certa é essa aqui, ó. Prosi o. Então, ó, elas estão ligadinhas, ambas, ó, ligadas. Prosi o. Nauczyciel prosi o ciszę.
Então, o professor pede por silêncio. Essa é a tradução, beleza? Então, antes dos exercícios, vamos retornar agora ao quadro. E aqui nós temos os verbos čekat na, pačet na, prosit o, dbat o, petat o, grat v. Grat v. Então, eles estão sempre ligadinhos, tá? Um no outro. Čekat na, dbat o, pačet na, petat o, grat v, prosit o. Certo? Então agora a gente vai começar a brincadeira um por um. Vamos começar com o čekat na. É o primeiro, čekat na. Então tá aqui o čekat na. Esperar por. Olha só. Marek čeka na autobus. Ó, entenda também que os verbos agora começam a ser conjugados. Ó, nós vimos o čekat na, e nós vimos a conjugação. A conjugação, ó. Então, se é o Marek que está esperando, é ele. Como que é o ele? Pacha. 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 Ó. Checa. Checa. Marek čeka na. Ele, ó, Marek espera pelo ônibus. Então, Marek espera pelo ônibus. Tá ali o cara. Marek čeka na autobus. A mesma coisa, agora na primeira pessoa do plural. Wszyscy czekamy na jej decyzję. Decyzję. Então, todos, ó, nós esperamos. Então, todos esperamos pela decisão dela. Todos esperamos, ó, czekać na, czekamy na. Wszyscy czekamy na jej decyzję. Então, todos esperamos pela decisão dela. Então, percebe aqui, ó, o autobus e o decyzja estão declinados, porque depois, tá, do verbo mais preposição, a próxima palavra declina. Ah, mas o iei não declinou. O iei não declina nunca. Iei, iego, ir. Se lembra? Então, iei significa dela. Iego significa dele. Ir significa deles. Esses não mudam nunca, mas a próxima depois dele mudou. Por que que o autobus continua igual ao nominativo? Porque se a gente olhar lá na tabelinha do acusativo, a gente percebe que todo masculino que está no singular e não é uma pessoa, ele não muda, ele fica igualzinho ao nominativo. Está aqui, ó, o exemplo masculino inanimado. Já depois do tchekaminá, ó, é decyzja. Decyzja. Como que essa palavrinha é lá no nominativo? Decyzja. Então é um feminino. E se é feminino no singular, olha aqui, ó, recebe um elm. Tá aí, ó. Decyzja. Próximo exemplo. O cachorro, pies czeka na właścicielkę. Pies czeka na właścicielkę. Ou seja, o cachorro espera pelo... Ó, o cachorro espera pelo proprietário, pelo dono, pela dona, enfim, né? Aqui recebeu um elm pelo mesmo motivo do lado de cá. No nominativo é właścicielka. Właścicielka, ou seja, esperando por ela. Ó, ela é uma mulher. Por isso que terminava com A. E aí, como termina com A, vem para o elm. Se terminasse com A aqui, seria o masculino. Certo? Vamos para o próximo, então. Patetna. Patetna, ó, já, esse aqui foi um dos que a gente já conjugou. Então, vamos ver. Ó, tá até a mulher aqui de novo. Ó. Dziewczyna patrzy na zdjęcia. A garota olha para a foto. Ó, zdjęcia, para as fotos, no caso, aqui está no plural, ó, zdjęcia. Então, se está no plural, nós sabemos que o neutro, ó, no plural, fica igual ao nominativo no plural. Não tem modificação, por isso que está ali, continua igualzinho ao nominativo. Agora, o małżeństwo patrzy na mapę. Małżeństwo, o casal olha para o mapa. Mapa. Em polonês é mapa também, mapa. Por isso que recebeu um elm. Dziecko patrzy na krokodyla. Krokodyla.
Então, a criança olha para o crocodilo masculino. Por quê? Porque terminou com A. Crocodilo é um ser animado. Olha aqui, ó. Masculino singular animado. Ó. Tanto homens quanto animais. Olha aqui, ó. Tá aqui o animal. O que que eu apertei aqui, rapaz? Tá aqui, ó. Cota. Cota recebe um A. Foi o que aconteceu aqui também, certo? Então tá aí, ó. Já vimos dois verbos ligados por preposição, čekat e agora patchet. Vamos para o próximo, prosit o, pedir por. Prosit o, pedir por. Vamos lá. Student prosi o słowo. Então, um aluno, um estudante, pede pela palavra. Ó, prosit o, pedir por. No caso, conjugado, prosi o. Pede, ele pede pela palavra. Tá? E aqui nós já sabemos que não houve modificação, por quê? Porque é neutro, está no singular e ele rapaz, me fugiu o nome agora. É neutro, é neutro. Então, masculino, feminino e neutro. Ele é neutro singular, por isso que não houve modificação aqui. Nossa, que branco. Aqui nós já vimos lá no exemplo, né? Nauczyciel prosi o ciszę, ou seja, o professor pede por silêncio. Silêncio é cisza, recebeu um elmo. Agora aqui tem grana rolando, ó, grosz, muitos bardzo grosz. Então, Grzegorz prosi o podwyżkę. Podwyżkę. Grzegorz prosi o podwyżkę. Então, o Gregório pede por aumento. Ó, como que é aumento no nominativo? Podwyżka. Podwyżka. Então, recebeu um elmo. Certo? Então, prosi o. Prosit o. Mais três exemplos: masculino, feminino e, aliás, neutro e dois femininos. Vamos para debate o. Debate o, ou seja, cuidar de, ou cuidar da. Ó, matka dba o syna. A mãe cuida do filho. A mãe cuida do seu filho, tanto faz. Então, veja bem, ó, cena. Por que que recebeu esse A? Porque no nominativo é sen. Sen. Como ele é animado, é uma pessoa, recebe o A no final. Cena. Tá bom? O próximo. Jurek lubi dbać o zdrowie. Zdrowie. Palavrinha está no nominativo no singular. Neutro. Ó, neutro não muda, fica igualzinho. Nominativo singular. Zdrowie. Então, Jurek gosta de cuidar da saúde. Ó, cuidar da saúde, certo? Agora, kobieta dba o rośliny. Kobieta dba o rośliny. Ou seja, a mulher cuida das plantas, ó, cuida das plantas, ó, certo? Rośliny, está no plural. Vamos para o próximo. Pytać o, perguntar sobre. Pytać o. Student pyta o lekcję. Então, o aluno pergunta sobre a aula. Ó, perguntar sobre. Pytać o, perguntar sobre. Então, pyta, pergunta sobre a aula. Então, lekcje feminino, lekcja, nominativo. Agora, dziewczyna pyta o książkę. Então, a garota ou a menina pergunta sobre o livro. Pergunta sobre o livro. Córka pyta o ojca. Então, a filha pergunta sobre o pai. Sobre. A filha pergunta sobre o pai, ou seja, a respeito do pai. É isso que quer dizer. E agora vamos para o último verbo, então, de ligação, que é o grativ. Grativ, certo? Lembrando que essa palavrinha aqui, ó, em polonês, como ela se encontra lá no alfabeto, é vu, vu. Tanto é que na Polônia você escuta as propagandas e vê eles falando do site, www.brasil.com, por exemplo. Eles falam vuvuvu, vuvuvu, brasilia.com, certo? Vuvuvu. Mas aqui é v, ele está sendo pronunciado. Grativ, jogar. Então, chłopaki lubią grać w piłkę nożną. Chłopaki lubią grać w piłkę nożną.
Ou seja, os meninos, os rapazes gostam de jogar futebol. Então tá aí, ó. Grate v, jogar futebol. Aliás, grate v significa jogar, né? Futebol é pilke nožnon. Então, pilke nožnon. Futebol. Por que futebol é dividido em duas partes aqui, né? Porque, e por que que o substantivo é o pilke e o nožnon é o adjetivo? Porque o pilke, o grativi é jogar, e pilke nožnon é jogar com a perna, ou com a perna em pé com a perna. Então, perna é o principal, né? Então, recebe o pilke, e o nožnon como adjetivo recebe o on. Próximo. Darek grav pilke rentnon razvtegodniu. Darek grave pilke rentnon razvtegodniu. Ou seja, o Darek joga handebol. Antes era pilke nožnon, que era bola com o pé. Agora é bola com a mão. Ó. Pilke rentnon. Rentnon. Lembrando que mão é renka. Renka. Retnon. Sacou? Darek grave pilke rentnon razvtegonia. Ou seja, uma vez por semana. Então, a mesma coisa. A pilke, que é a bola, é o principal. Então, ela recebe aqui o on. E o adjetivo dela, que é com a mão, recebe o on. Retnon. Rentnon. E a próxima e a última, então, bardzo lubię grać w koszykówkę, ale nie umiem grać w siatkówkę. Então, bardzo lubię, eu gosto muito de jogar, ó, grać w, jogar, koszykówkę. O que é koszykówkę? Koszykówkę é basquete. Koszykówkę. Ale nie, mas eu não gosto, ou melhor, eu não sei, porque ale nie umiem, sabe o que é saber. Ale nie umiem grać w siatkówkę, ou seja, mas eu não sei jogar vôlei. Então, eu gosto muito de jogar basquete, mas não sei jogar vôlei, certo? Bardzo lubię grać w koszykówkę, ale nie umiem grać w siatkówkę. Certo? Então, nós acabamos de ver aqui os 6 verbos que, ligados com preposições, certo? Faz com que tudo que vem a partir deles, ou após eles, essa duplinha do barulho, se transforme em acusativo. Então, vimos aqui mais um caso de transformação do acusativo. Beleza? Então, vou deixar agora uma página de exercícios e encerraremos aqui a nossa aula, então. Beleza? Sendo assim, avançamos em todo o material, desde o nosso último exercício do vídeo anterior, que acabou na página 7. Aí avançamos por todos os 6 verbos ligados com preposições. Vimos aqui a explicação de como isso acontece. Vimos 2 verbos conjugados, certo? Se você tiver dúvida nos demais, coloque aí nos comentários. E agora eu deixei pronto aqui pelo menos 3, ó, para você entender o exercício. Na kogo czekasz? Czekam na moja koleżanka. Kogo. Você lembra o que é kogo? Olha a tabelinha lá do acusativo. Quem e o que. Você lembra? Kto e co. Quem e o que. Só que o kogo já está no acusativo. Então, significa o quê? Que nós temos aqui acusativo, ó, na pergunta. Se tem na pergunta, vai ter na resposta também. Então, na kogo czekasz ou sem. Ou seja, por quem você espera? Czekasz. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui nas minhas respostinhas. Tá, aqui não tem nada, mas é isso aí mesmo. Czekasz. Ó, czekać, esperar. Então, voltemos lá. Então, por quem você espera? Ó, você espera. Ó, eu espero pela minha amiga ou pela minha colega. Aqui no caso, como ela está usando a expressão minha, é amiga, né? Eu espero pela minha amiga. Tudo que está entre parênteses aqui a gente vai passar por quê? Para o acusativo. Por que é pelo acusativo? Ó, porque tem o verbo mais preposição. Czekam na, ó, czekać na. Só que aqui está conjugado. Então, tudo que vem depois passa para o acusativo. Então, nós já sabemos que moja, ó, feminino, é adjetivo, moja, né? Ó, vira um mojon. Tá aqui. Então, mojon
E o koleżanka, que é o substantivo, ó, koleżanki, recebe um el. Então tá aqui, ó, koleżanki. Beleza? Agora a frase está correta, ó. Tem acusativo na pergunta e a resposta é no acusativo. A próxima, dziewczyna dba o małe koty. Dba o, tá aqui, mais uma expressão. Lembra-se? Tá aqui, ó. Dba o, ou seja, ela cuida, tá? Terceira pessoa do singular. Então, dziewczyna dba o małe kot. Então, o substantivo é kot, é animado. Se é masculino animado, recebe um A, tá aí. Então, já sabemos por que é cota. E o małe é o adjetivo que se refere a esse animal. Vamos olhar aqui, ó. Animados, dobrego, recebe um ego. Ego. Então, tá aí, ó. Małego kota. Próximo, dziewczyna dba o, ou seja, de novo. O primeiro, a garota cuida do pequeno gato. Agora, a garota cuida, tá no plural, ó. Kote e małe. Então, a garota cuida dos pequenos gatos. O que vai acontecer aqui? Lembra? Feminino no plural, no adjetivo não muda nada. E no substantivo também não muda nada. Não há mudança, não há variação nenhuma. Então, dziewczyna dba o małe koty. Tá aí, ó. Małe koty. Não muda nada. No plural. E agora eu vou deixar o restante para vocês se divertirem, então. Ó. Chłopak dba o małe pies. Chłopak dba o małe psy. Ou seja, singular e plural. Mesma brincadeirinha. E assim vai, ó. Vai printando e vai respondendo e dúvidas nos comentários. Próxima. Czy ty chcesz grać w koszykówkę z nami? Ou seja, você quer jogar koszykówka é basquete comigo, z nami? Comigo, você quer? E aí você vai colocar aqui o koszykówka, vai ter que ir para o acusativo, porque aqui existe, ó, verbo mais preposição grativo. Tá aqui, ó. Grativo é um dos casos. Então é só colocar ele para lá. Certo? Copia o restante e fica com Deus. Até a próxima aula, que iniciaremos então os dias da semana. Do widzenia, papá!